revisão online de História Geral no dia 13 de janeiro de 2021, do período da Covid ainda, e vamos para o nosso finalmente, né? Nós estamos fazendo uma revisão com base numa história contada, né? Pegando os pontos mais importantes dos acontecimentos na história do Brasil. Nós saímos da colônia, passamos pelo Império e chegamos bem longe na República. E hoje, nas aulas de História Geral, nós começamos com o modo de produção asiático, depois nós fomos para o modo de produção escravista, romano-grego, mundo feudal, mundo moderno, reforma, contra-reforma, renascimento, iluminismo, revolução industrial, é onde nós paramos com as revoluções burguesas, os burgueses chegando ao poder, e as ideologias políticas e sociais do século XIX, que eu falei a respeito das tentativas socialistas de derrubar o capitalismo e se sedimentar no poder, beleza? Fica faltando para essa parte final falar alguns temas também bastante importantes, né? Porque quando você chega nessa segunda fase dessa Revolução Industrial, a primeira fase é uma fase de monopólio basicamente inglês, né? A primeira fase da Revolução Industrial é a Inglaterra, é a era vitoriana, a Inglaterra dona dos mares e dona do mundo, que vai mais ou menos de 1750 até 1850. Esses 100 anos aí é o século da Inglaterra, beleza? E ela abastecia e dominava o mundo. Só que, a partir de 1850, você começa a ter acontecimento da segunda fase da Revolução Industrial. Então, o que vai acabar acontecendo é que a Revolução atinge também Japão, Rússia, quase todos os países da Europa Ocidental e Estados Unidos aqui na América, beleza? Agora, você tem uma competição num grau muito maior e uma necessidade cada vez mais plena de você ter mão de obra barata, mercado consumidor, lugar para elevar excedente populacional, lugar para você elevar excedente de capitais, sacou? Aí você fala assim, mas como excedentes de capitais? Que chega uma hora que você satura. Imagina, por exemplo, o Japão iniciou sua revolução industrial, beleza? E aí o Japão, o primeiro mercado que o Japão vai atender é o mercado interno, é o mercado japonês, beleza? A indústria não pode parar depois que ela abastece o mercado interno, ela tem que continuar. E para ela continuar, ela tem que ter demanda de novos mercados. Então surge uma necessidade cada vez maior de áreas coloniais. Então nós temos, na fase colonial, aquela fase de Brasil e Portugal. Brasil é colônia, Portugal metrópole. Interesse, matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor. Justificativa, cristianização, evangelização dos nativos. Já na fase neocolonial, sacou? Imperialismo na fase neocolonial, o que você vai ter é o quê? De novo, mesmos objetivos, mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, agora você pode acrescentar mais alguns, como, por exemplo, lugar para aplicar excedente de capital. Como eu já disse, já saturei aqui, não tem onde investir mais dinheiro para ganhar com esse produto aqui, não tem mais. Então, eu vou investir esse capital meu nesse produto em outro país, sacou? Lugar para levar excedente populacional. Lembra que na aula passada eu falei que os trabalhadores não receberam a prometida e trilogia da liberdade, igualdade e fraternidade nas suas vidas? E de que haviam várias e várias revoltas e vários movimentos operários, movimento ludita de quebra das máquinas, movimento cartista, os trabalhadores exigindo participação política, poder votar, poder lançar seus próprios candidatos, sacou? Então, você tem uma série de greves, sindicatos acontecendo, um caos social causado por esse desemprego, que é um dos efeitos negativos da Revolução Industrial. Então, eu pego o quê? Tem uma colônia na África, eu pego esse excedente populacional marginal, que está desempregado, ou fazendo greve, ou fazendo piquete, e transfiro esse excedente populacional lá para a África, sacou? Além de eu levar uma mão de obra já qualificada para ocupar as fábricas na África, essa mão de obra vai ser a futura elite branca daquele lugar, sacou? Olha como que está acontecendo. E aí, formação de grandes conglomerados, holdings, trusts, cartéis. Lembra que cartéis são empresas do mesmo ramo que fazem acordo entre si para padronizar preço, quantidade, produto, tipo. É ilegal porque elimina a concorrência. Lembra que um trust ou um truste é quando uma empresa passa a absorver as concorrentes, comprar as concorrentes, sacou? Aí você imagina, por exemplo, uma Celita, uma Parmalat chegando e comprando a Celita, Vivacqua, tal e coisa e blá, 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 sacou? Quando uma passa a comprar todas as outras, ele passa a ter o monopólio, também é proibido por lei. E o único legal, que são empresas holdings.
Uma empresa holding é uma empresa que ela tem o domínio acionário de empresas afins. Então, você imagina que seja uma de sapato, uma fábrica de sapato, uma sapataria. Aí ela vai lá e compra, vira sócia de uma fábrica de couro. Vai lá, compra ações e vira sócia de uma fábrica de cadarço. Vai lá e compra ações e vira sócia de uma fábrica de solados, né? É uma empresa holding, esse modelo pode. Então, você observa que os modelos de exploração de capital começam a se ampliar. E qual que era a justificativa? Agora, a justificativa é a missão, continua tendo a evangelização, continua. Só que ela não é o carro principal. O carro principal é a missão civilizadora, a missão filantrópica que o homem branco europeu, raça superior definida por eles mesmos, deveriam carregar o fardo e levar o progresso, a tecnologia, a ciência, as luzes da razão aos atrasados irmãos africanos e asiáticos que viviam na ignorância, no politeísmo, na poligamia, no canibalismo e por aí vai. Professor, isso tudo ainda é no capitalismo monopolista financeiro, certo? Isso aí. Segunda fase da Revolução Industrial, né, já é capitalismo monopolista financeiro. Você só vai ter a formação desses grandes conglomerados quando você tem a possibilidade de ter a junção entre o know-how do cara que é o produtor e o capital do cara que é o banqueiro. Porque essa que é a grande parada que na vida real as pessoas não conseguem enxergar ela na história. Aí você fala que é o quê? Vamos supor que eu sou um empreendedor, eu sou um empresário. E aí eu já saturei o mercado no Brasil, sacou? Eu produzo uma panela aí, beleza. Já vendi para cada casa brasileira tem uma panela minha. Já saturei o mercado. Só que para eu levar essa produção, por exemplo, para a Ásia, para a Europa, para a África, eu preciso de muito capital. E eu não tenho essa quantidade. E eu não tenho experiência de se eu posso ou não montar aquela fábrica lá. Que dificuldades eu vou ter? E aí esse camarada que é o empresário, que é o burguês, busca a assessoria dos bancos. Aí, junto dos bancos, vai vir assessoria não só financeira, o empréstimo, mas também jurídica, legal, se pode, se não pode, que lei tem que ser mudada, que lei tem que ser criada para poder adequar. E esse banqueiro vai fazer um acordo com você, porque ele sabe que você tem um know-how de produção. Ele vai injetar o capital para você poder expandir em outra área. E além dele saber que você tem um know-how de produção, a garantia é você. Porque se você quebrar com a sua filial na África, o banqueiro toma a sua matriz aqui no Brasil. Sacou? E quando junta esse empresário que tem o know-how da produção com um banqueiro que tem a grana e o jurídico do lado dele, o céu é o limite. Sacou? E aí os camaradas vão passar, meu velho, de fato, a abastecer o mercado planetário num grau imenso. Só que chega a ficar num grau tão intenso que passa a faltar áreas, beleza? Na verdade, para você conseguir levar esses povos para a África, para a Ásia, e ter essas justificativas, eu costumo dizer que hoje nós temos muitas relações que são oriundas dessa fase imperialista, que são, por exemplo, as migrações que acontecem em massa de países africanos e asiáticos para países europeus, ou quando você vê, por exemplo, o esplendor da Europa, toda a riqueza, toda a dinâmica que o continente europeu tem, e aí você tem que pensar que boa parte do capital que vai prover todo aquele crescimento, toda aquela civilidade, toda aquela modernidade, foi proveniente da exploração de áreas coloniais na América, na África e na Ásia, e que causou, obviamente, milhões de mortes nesse processo. Escravização, humilhação, extermínio e por aí vai, genocídio, com a justificativa filantrópica, humanitária e civilizatória. Né? Mas você fala assim, onde? Mas o povo não sacava nada, não. O povo apoiava esses empreendimentos neocoloniais europeus na África e na Ásia. A justificativa é até fácil de eu conseguir convencer o povo. Ah, por quê? Porque basta utilizar o que o povo tem como padrão e de fechamento, de ser fechado, para não aceitar algo de fora. A ideia do dividir para conquistar, que eu estava falando com vocês aí, enquanto os trabalhadores se verem enquanto competitivos um com o outro, né? Você pode ver que um fala, você é um trabalhador de uma categoria que você não faz isso, você não faz aquilo, sacou? Eu acho engraçado isso, cara. Aí você fala, por quê? Porque os dois são trabalhadores, aí um fica criticando o outro e valorizando mais a profissão dele do que a do outro. Esse que é o erro da parada, sacou? E o que acaba acontecendo? Os caras vão usar a seguinte justificativa. Não, nós temos que intervir na África, temos que levar a civilidade, a razão, a ciência, o conhecimento para lá. Vocês concordam que aquelas tribos façam mutilação de clitóris das meninas?
Isso não é tradição, isso é abuso, isso é brutalidade. Vocês concordam em colocar os colares nas mulheres africanas para alongar os pescoços, né? Não, isso não pode acontecer, isso é um abuso, né? Ah, vocês concordam em quebrar os pés das meninas no Japão, na China, para terem pés menores, que é a tradição? Não, isso é um abuso. Então, nós temos. Então, existem várias coisas que realmente, quando você olha no olhar americano, por exemplo, no olhar nosso de brasileiro, o que você vai passar a ver é que aqui no seu mundo isso não é o normal. E quando o cara usa a justificativa de que uma menina vai ter o clitóris mutilado, de que uma menina vai ter o pé quebrado, de que uma menina vai ter o pescoço esticado, o interessante é que eu falo que sempre é de menina, né? As tradições pesadas, na maioria das vezes, né, acontecem com as meninas também. E aí você vai ter o quê? Essas, inclusive, só delas. O que vai acabar acontecendo? A maioria de nós não vê isso como algo normal. E aí você acaba, por esse fim, apoiando a levada de gente daqui para lá. E eles vão mesmo acabar com isso? Não. Aí que está a grande parada. Utilizaram essa justificativa para o povo apoiar a ida de europeus para a África e para a Ásia, mas essas coisas não acabaram. Mutilação clitoriana continua, alongamento de pescoço continua, quebra de pés para ficar aqueles pés minúsculos também continua. E a intenção era qual, de fato? Matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, lugar para levar acidente populacional, lugar para ficar acidente de capital. Só que chegou uma hora que eu falei que saturou também esses mercados. E outros países começam a chegar nessa corrida, como, por exemplo, a Alemanha se unifica em 1871, a Itália se unifica em 1870. Esses dois países, assim que se unificam, vão realizar suas revoluções industriais. E quando eles começam a realizar a sua revolução industrial, suas revoluções industriais, eles querem também áreas coloniais. E eles vão perceber que eles têm muito menos áreas coloniais do que alguns países, como, por exemplo, Inglaterra e França. Quando você vai ter, por exemplo, o Tratado de Berlim, né, a Conferência de Berlim, né, Bismarck vai partilhar a África entre os países europeus, aquilo era uma tentativa de se equilibrar as áreas coloniais das potências europeias para poder evitar uma possibilidade de guerra. Mesmo tendo aquela divisão do continente europeu, do continente africano, como se fosse uma pizza palito, o que acabou acontecendo ali, que vocês viram, é que Inglaterra, França tinham muito mais áreas coloniais e as melhores áreas coloniais se comparadas com a Alemanha, se comparada com a Itália, por exemplo. E aí nós começamos a ver essas disputas imperialistas chegarem num grau não só comercial, mas sendo levadas para um grau de uma nação contra outra, tipo assim, pô, aqueles ingleses estão querendo tomar os nossos mercados, ó. Utiliza uma categoria específica nossa para nos separar deles e nos colocar como diferentes. Ó, e aqui os caras estão tomando lugar que é área nossa, que é nosso emprego, que nossas gerações dependem. E aí você começa a exaltar os ânimos nacionalistas. Mas que, no fundo, é o interesse de quem são os donos das empresas em utilizar grande parte dessas pessoas como soldados para garantir na guerra a vitória e que esses mercados sejam deles. Os soldados que lutaram e morreram na guerra que se fodam, sacou? Basicamente, é isso que vem acontecendo ao longo da história da humanidade, quer você queira ou não, beleza? E aí, o que está acaba acontecendo? Nessa época da segunda fase da Revolução Industrial, da Belle Époque, né? Efeitos positivos da Revolução Industrial, ao que era modernidade, transporte, turismo, tecnologia, comunicação, trens a vapor, navios a vapor, telefone, telégrafo, sacou? E aí, turismo, automóveis. A Belle Époque vai de mais ou menos 1870, ou seja, início da segunda fase da Revolução Industrial, até 1914, quando inicia a Primeira Guerra. São mais de 40 anos sem conflitos significativos na Europa. Daí a Belle Époque. Só que, com o passar de 1870, 1880, 1890, sacou? 1900, os imperialismos foram crescendo e a competição foi crescendo, 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 até chegar a um grau em que os caras vão se atracar. A principal justificativa que leva à eclosão da Grande Guerra são as disputas imperialistas, com toda certeza. Os países passam a se armar, passa a ter uma corrida armamentista, também chamada de a paz armada. Ah, por que paz armada? Porque ao mesmo tempo que os países multiplicavam tropas, multiplicavam os armamentos, multiplicavam o seu canal de industrial balístico, sacou? Belicoso. Isso, ao mesmo tempo que gerava
Prosperidade, aí você fala assim, prosperidade por quê? Porque, veja bem, a Revolução Industrial ela vai causar uma série de desempregados, beleza? Quando existe essa necessidade que é colocada para se armar, para se defender, ou para poder tomar um território, vai haver necessidade da criação de uma indústria bélica. Então, se você estava desempregado por um efeito negativo da Revolução Industrial, com o avanço das disputas imperialistas, dos nacionalismos exaltados e na iminência da eclosão de uma guerra, vocês passam a ser contratados agora, antes desempregados, para se tornarem soldados no Exército, Marinha e Aeronáutica, ou para fazerem parte da indústria bélica, que vai produzir todo o arsenal armamentício. E aí? E aí é um momento de crescimento. Você vê que antes da guerra os caras estão empolgados. Não só porque o emprego retorna, porque a circulação aumenta, é mais gente trabalhando, é mais gente produzindo, é tudo mais, velho. E aí, cara? E aí o que vai acabar acontecendo? O que vai acabar acontecendo é que os caras estão se armando, estão multiplicando as tropas, multiplicando os armamentos, porque eles sabem que mais dia, menos dia vai ter uma guerra. É chamada de paz armada, por quê? Por enquanto ninguém está lutando com ninguém, mas está todo mundo se preparando para lutar. Na hora que tiver a faísca, vai. E aí, países passam a se alinhar, passam a se tornar de fato aliados. Você vai ter, por exemplo, países que tinham interesses imperialistas comuns. Exemplo, ingleses e franceses. Ingleses e franceses tinham os alemães como rivais imperialistas. Vão se juntar, sacou? E aí você vai ter a formação das alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, que é a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, e a Tríplice Entente, que é Inglaterra, França e Rússia, beleza? Então nós já temos disputas imperialistas, nacionalismos exaltados, a exemplo do pan-germanismo, que defendia a união dos povos de origem germânica e a superioridade desses povos sobre os demais. Você tinha no nacionalismo francês exaltado o revanchismo. Os franceses queriam, porque queriam uma guerra, para poder recuperarem a Alsácia e Lorraine, Alsácia-Lorraine, Alsácia-Lorena, regiões perdidas na Guerra Franco-Prussiana de 1871, sacou? Você tem o pan-eslavismo, também é nacionalismo exaltado, que defendia, assim como o pan-germanismo, agora, claro, eslavo, defendia a união e a superioridade dos povos de origem eslava sob a liderança da grande mãe Rússia, né? Que tinha como vice a grande Sérvia. E os povos germânicos, a Alemanha, que tinha como vice quem? A Áustria, sacou? Então você tem os nacionalismos exaltados, você tem a corrida armamentista acontecendo, você tem as alianças antagônicas sendo formadas. Só faltava o estupim. E estupim, todos vocês, creio, sabem, foi o assassinato de Franz Ferdinand e Sophie pelo Gravilo Principe, um estudante que fazia parte de uma associação chamada Mão Negra, né, patrocinada pela Sérvia. E o que acaba acontecendo? Quando o Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand, foi assassinado em Sarajevo por um estudante, meu velho, que defendia a união dos povos eslavos, né, patrocinado pela Sérvia, o que vai acontecer é que a Áustria-Hungria vai declarar guerra à Sérvia. Ah, por quê? Porque se descobriu que foi a Sérvia, o país eslavo, que patrocinou o grupo que cometeu o atentado, que matou seu herdeiro. E aí, a Áustria-Hungria, sabendo disso, declara guerra à Sérvia. Sérvia, sendo um país eslavo, busca apoio de outro país eslavo. Entra a Rússia. Entra a Rússia, entra a Alemanha do outro lado. Entra a Alemanha do outro lado, entra Inglaterra e França. E a Itália, Rond? E a Itália se manteve neutra. O acordo da Itália na Tríplice Aliança com a Alemanha e a Áustria-Hungria era um acordo de defesa. Se nós formos atacados, eu entro. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quem atacou primeiro foram os austríacos que declararam guerra primeiro, sacou? E aí nós temos as fases da guerra. Primeira fase da guerra, guerra de movimento, caracterizado pelo deslocamento rápido das tropas, militarização do terreno, construção de trincheiras, arame farpado, casas-mata. Nessa fase tem pouco índice de mortalidade, né? Até chegar a segunda fase, que é de confronto direto. Nessa segunda fase de confronto direto é chamado de fase de guerra de trincheira. Ah, por quê? Porque se eu vencer essa tropa aqui, o que acaba acontecendo é que eu ganho esse terreno, mas a galera volta para a trincheira de trás. Então é uma fase de pouca mobilidade,
de alto índice de mortalidade, e é uma fase de grandes perdas humanas e financeiras. E ela volta a ser guerra de movimento de novo quando passam a se utilizar novos recursos tecnológicos. Porque se a trincheira fez a guerra deixar de ser de movimento, passou a ser guerra de trincheira, quando se desenvolve tanques, lança-chamas, lança-granadas, aviões, morteiros, gases, você desintoca as pessoas das trincheiras e aí a guerra volta a ser guerra de movimento, a última fase da Primeira Guerra Mundial. É justamente a fase em que os Estados Unidos acabaram por entrar no conflito. Acabaram por entrar no conflito por quê? Acabaram por entrar no conflito pelo fato de que teriam sido torpedeados por submarinos alemães, beleza? Não só teriam sido torpedeados por submarinos alemães, como também tem uma história curiosa, né? A Alemanha sabia que os Estados Unidos eram os principais fornecedores de armamento, munição, mantimento, tudo para a Tríplice Entente. Né? A Tríplice Entente já tinha sofrido uma perda grande. Durante a Primeira Guerra Mundial é de 1914 a 1918, beleza? 1919 está acontecendo ali a maioria do fechamento dos tratados. No meio da guerra, em 1917, a Rússia é abalada por uma guerra interna. Acontece em fevereiro a Revolução Menchevique, né, que tomou o poder na Rússia, aproveitando do enfraquecimento da família do czar, aproveitando das sucessivas derrotas da Rússia na frente da Primeira Guerra Mundial. Só que os mencheviques, que compunham a base da burguesia russa, a minoria, não eliminaram a família real, não realizaram reformas aprofundadas e acabaram, meu velho, sofrendo um golpe dentro do golpe. Porque em outubro do mesmo ano, de 1917, os bolcheviques derrubaram os mencheviques, executaram a família imperial e implantaram um regime socialista governado pelo Partido Bolchevique, que tinha na liderança Lenin, Trotsky e Stalin, beleza? E uma das coisas que o Lenin fez, assim que ele conseguiu chegar ao poder, foi retirar a Rússia da guerra. Assinou um tratado com a Alemanha chamado Tratado de Brest-Litovsk. Nesse Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia entregava vastas áreas territoriais para a Alemanha, tais quais Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, muita terra. E aí, beleza, a Rússia sai da guerra, a Alemanha não precisa mais de ficar com a guerra em duas frentes, né? Ela sai da frente oriental e manda as tropas todas para o ocidente. O que acaba acontecendo? Nesse momento, é o momento em que a Alemanha tinha uma chance muito grande de ganhar a guerra. A Rússia saiu, a França já estava invadida quase completamente, o maior empecilho era a Inglaterra. Se eu cortasse o abastecimento bélico para a França e para a Inglaterra, eu ganho a guerra. E aí, qual foi a estratégia da Alemanha? Atacar os Estados Unidos. E quando ataca os Estados Unidos, torpedeia navios dos Estados Unidos, os Estados Unidos declaram guerra. Uma curiosidade, a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, pediu ajuda ao México, pediu para o México atacar os Estados Unidos aqui na América, falando que se o México atacasse os Estados Unidos, a Alemanha ajudaria o México nesse processo e eles vencendo a guerra, o México poderia recuperar os territórios que os Estados Unidos haviam tomado deles no processo de expansão imperialista. Né? E aí os mexicanos não aceitaram a proposta alemã e, pelo contrário, foram lá e deram com a língua nos dentes, né? Chegaram lá para os gringos, né? Gringo! Inclusive, interessante esse gringo, né? Já falei para vocês qual é que é, na fase da Revolução Mexicana, quando as tropas foram buscar o Pancho Villa, o Zapata, eram tropas que vinham dos Estados Unidos e o uniforme era verde, né? E aí, assim que os camaradas vinham, os carinhas de uniforme verde transitando naquela paisagem árida, né? A galera já gritava, green, go, green, go. Ou seja, verdinho aí, ó, vai embora, racha fora, gringo, gringo. Mas, enfim, isso nunca vai cair na prova. O que vai acabar acontecendo é que o México chegou para os Estados Unidos e falou, olha, a Alemanha pediu para te atacar, falou que que nós vamos conseguir vencer de vocês e que vai retomar as terras que vocês tomaram da gente entregar. Tipo assim, na expectativa de que os Estados Unidos agradecesse bastante e desse até um pedacinho de terra, né? Agradeceu basicamente nada e não deu nada. Estados Unidos em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo lugar, e em milésimo lugar, Estados Unidos também. E aí, Estados Unidos entram, não só pela ameaça que foi feita pela Alemanha via México, mas também porque teve seus navios torpedeados por submarinos alemães,
mas principalmente para garantir que o seu lado se sagrasse vencedor na guerra. Por quê? Porque do jeito que a guerra estava rolando, a Alemanha poderia vencer a guerra. E se a Alemanha vencesse a guerra, significa que Inglaterra e França perderam. Quem perde é culpado pela guerra e tem que indenizar os vencedores. Se Inglaterra e França perdessem e tivesse que indenizar os vencedores, não sobraria dinheiro para poder pagar os Estados Unidos, que havia investido milhões na guerra e poderia quebrar. Então, eu entro na guerra para garantir que o meu lado ganhe, para eu ter maior possibilidade de receber tudo aquilo que eu vendi para você fiado. E a entrada dos Estados Unidos desequilibra, e aí nós temos, meu velho, o que acontecendo? O fim da Primeira Guerra Mundial. Quando acontece o fim da Primeira Guerra Mundial, você vai ter os tratados acontecendo. De todos os tratados, o mais importante, que é o que você efetivamente vê cair em prova, é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado que ele não seguiu uma orientação que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, ou da Grande Guerra, como chamavam na época, porque, afinal de contas, ninguém sabia que ia ter uma Segunda Guerra. O que acabou acontecendo? Antes de terminar a guerra, o presidente dos Estados Unidos, o tal do Woodrow Wilson, ele fez uma proposta de 14 pontos. Não é necessário você saber os 14 pontos, mas você tem que saber a ideia principal deles. Um fim de guerra, sem vencedores e sem perdedores. Cada país assumiria seu próprio prejuízo, cada país não teria perda territorial e assim não haveria humilhações, retaliações e nem sentimentos de revanche, evitando uma nova futura guerra. A Alemanha se rende, a guerra acaba, mas quando vieram os tratados não respeitaram os 14 pontos de Wilson em vários pontos. A ver, a Alemanha foi culpada pela guerra, já não respeita mais o Tratado de Versalhes. A Alemanha vai ter que indenizar os vencedores num montante que, se somasse o PIB da Alemanha na época, por um século, não dava para pagar. Para os senhores terem uma leve ideia de curiosidade, a Alemanha terminou de pagar as dívidas da Primeira Guerra Mundial tem 10 anos. Foi em 2010, 2008, sacou? Pouco mais de 10 anos. Olha o tanto de tempo que se demora para poder pagar uma dívida de guerra. E paga, tá? E paga, tem que pagar. Perdeu as colônias na África, perdeu colônias na Ásia, todos aqueles territórios que a Rússia entregou, ela teve que devolver e viraram países independentes, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia e por aí vai, sacou? Perdeu o exército, marinha, aeronáutica, não podia ter mais de 100 mil soldados. Então, o Tratado de Versalhes, ao não seguir os 14 pontos de Wilson na integralidade, vai gerar um forte sentimento de revanche na Alemanha e é um dos principais fatores que vão favorecer o surgimento de regimes totalitários, como, por exemplo, o nazismo, com o senhor Adolf Hitler na Alemanha. Um dos principais discursos do Hitler, além do antissemitismo, além da supremacia da raça ariana, é de que o Tratado de Versalhes acabou com a Alemanha e de que ele, se chegasse ao poder, não iria cumprir as determinações do Tratado de Versalhes. É claro que colabora para poder acelerar o processo de ascensão de regimes totalitários no mundo, também a crise econômica que vai acontecer logo após a Primeira Guerra Mundial. Logo após, não, 10 anos depois. Em 1929, nós temos um mundo que é solapado por uma crise econômica que foi a mais severa da história do capitalismo. Todos os modelos econômicos passam por ascensão, sacou? Estabilização e declínio. Todos eles, beleza? Você já viu o modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, sacou? Modo de produção mercantil. Nós estamos no capitalismo que vai se adequando, beleza? Se adequa muito bem às necessidades. Já sofreu algumas intempéries, algumas quebras? Já. Mas quebrou totalmente ao ponto de ser extinto? Não, tanto é que nós vivemos nesse modelo. Mas lembra que essa crise de 1929 ela é acarretada por quais motivos? Lembra que Estados Unidos sai, meu velho, da Primeira Guerra como a maior potência do planeta, com a quantidade imensa de capitais, de cada 10 indústrias do mundo, 5 estavam nos Estados Unidos, e vivia um momento chamado American Way of Life. Era tão grande o desenvolvimento dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra, que boa parte da população tinha casa própria, tinha automóvel, tinha os eletroeletrônicos disponíveis no mercado naquela época, em casa. Tinha, meu velho, ainda, sobrava dinheiro para poder aplicar em ações de bolsa de valores, cara. Você imagina que boa parte da população brasileira não chega nem perto disso hoje, sacou? 100 anos depois. Só para você ter uma leve ideia de como que a coisa é. Só que, o que acabou acontecendo? Fatores que vão favorecer a crise. Não só a especulação na bolsa de valores, muita gente pegando dinheiro emprestado no banco,
pega o dinheiro a 0,5% ao mês, vai lá na Bolsa de Valores do Dow Jones e compra ações com aquele dinheiro. E aí espera um mês, aquelas ações crescem 5%. Vende as ações, quita o banco e fica com o resto para você. Repete a operação. Milhares de pessoas passaram a fazer isso nos Estados Unidos na década de 20, sacou? Milhares de pessoas, inclusive, venderam as propriedades para poder aplicar em ações em bolsa de valores e especular com elas, beleza? E a ação sempre crescendo, 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 porque todo mundo estava sempre comprando. E a produção aumentando, e por aí vai. Só que, quando acabou a guerra, o que acaba acontecendo? Os países europeus voltam a se reconstruir, voltam a produzir, voltam a se abastecer, voltam a abastecer suas colônias na África e na Ásia. E assim, eles estão deixando gradativamente de comprar produtos que antes vinham dos Estados Unidos. E se nos Estados Unidos os caras adotam um modelo liberal econômico, que até agora foi ótimo, foi excelente, a frase dos republicanos nos Estados Unidos nessa época era: o negócio dos Estados Unidos é um negócio. Não precisa de Estado para limitar absolutamente nada. É a sua livre iniciativa que vai levar a sua riqueza. O governo não interferir em nada. Só que se você está produzindo numa velocidade imensa, mas você não vende mais nessa velocidade imensa, você acaba gerando um super estoque, uma superprodução. São tantos produtos no mercado, o preço do produto é tão barato, o lucro do empresário é tão pequeno que ele começa a ter que diminuir salário ou chegando ao ponto de ter que mandar embora. E quando começam a haver as demissões, aí o fim está próximo. Aí você fala por quê? Porque um cara que é demitido, ele não recebe. Se ele não recebe, ele não consome. Se ele não consome, quando que aquele produto gerado e produzido no estoque será vendido? E aí, o que acaba acontecendo é a quebra econômica dos Estados Unidos, que leva o mundo inteiro junto. Ah, por quê? Imagine que o mundo fosse um automóvel e cada país fosse uma peça. O motor seria Estados Unidos. Se o motor desse carro quebra, o carro também quebra. Os Estados Unidos eram os principais compradores, eram os principais financiadores dos países no planeta. É claro, tirando Rússia, que já nesse momento aí já é a União Soviética, beleza? Todos vão quebrar em maior ou menor grau. O que acaba acontecendo? Se em países como Estados Unidos, os senhores sabem como que ficou a situação com a crise de 29, desemprego, suicídio, sacou? Favelização, prostituição, sacou? Caos social pleno, caos mesmo, suicídio, sim, larga escala. Você imagina, meu camarada, o que vai acontecer em países que foram devastados pela Primeira Guerra Mundial, como uma Alemanha. Então, você soma as dificuldades econômicas do pós-guerra com as dificuldades econômicas aumentadas da crise de 29. Isso favorece um ambiente para promoção e desenvolvimento de regimes que prometem retirar essa população da crise. E esses argumentos que começam a prometer retirar a população da crise se baseiam em quê? Ataques à democracia e ataques ao liberalismo. O que pessoas como Hitler, Mussolini vão afirmar é o seguinte, ó: o liberalismo não retirou a Alemanha da crise. A democracia não retirou a Alemanha da crise. Nós precisamos de alguém forte, que tenha planejamento e estratégia para poder nos liderar e retirar a Alemanha da crise. E essa pessoa seria quem? Hitler. E na Itália seria quem? O Mussolini. Esses à direita. Você também tem regimes totalitários à esquerda. Nessa mesma época, você tinha Joseph Stalin chegando ao poder na União Soviética. E aí eu já falei para vocês que é uma linha tênue que divide esses regimes de direita e regimes de esquerda. E eu peço sinceramente para os senhores não politizarem essas coisas, meu camarada, ao ponto de você poder ter um erro na prova. Ah, porque eu vi que fascismo, que nazismo é de esquerda, porque o nazismo é nacional-socialismo e por aí vai. Para quem teve aula comigo e para quem não teve, eu vou dar uma ideia que ela é simplificada para você entender. Regimes totalitários são regimes de extrema, beleza? Regimes totalitários tomam conta de tudo dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro de quase tudo, sacou? Por isso que são totalitários, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Só que esses regimes podem se dividir à direita ou à esquerda. Aí você fala, por quê? Porque eles têm muito mais em comum do que eles têm de diferente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, por isso. Vou citar um exemplo fácil. Se eu pegar um camarada da extrema direita, Hitler, e pegar um camarada da extrema esquerda, Stalin, vamos às comparações para você ver dois regimes totalitários que defendiam a destruição total de um e do outro, de que são antagônicos, ou pelo menos assim se afirmam. Mas vamos ver o que eles têm de parecido.
Os dois são militaristas, nacionalistas, unipartidários, controlam os meios de comunicação, cultuam o líder, eliminam as minorias, têm campos de concentração e extermínio, têm o vermelho como base da bandeira, são expansionistas, são antidemocráticos, são antiliberais e os dois têm um bigodão escroto. Onde? Isso você falou em mais de 10 características iguais de um do outro. Uhum. Então, o que difere um do outro? A propriedade privada dos meios de produção. Se você chegar na Alemanha hitlerista e falar de quem é aquela fábrica, é da Bayer. De quem é aquela empresa? É da Adidas. De quem esse trator? É do Fritz Gerhard. Sacou? Se você chegar, ou seja, propriedade privada dos meios de produção, predomínio da propriedade privada dos meios de produção, portanto, capitalista, beleza? E aí, se você for na União Soviética stalinista e perguntar de quem aquela empresa? Do Estado. De quem é a terra? É do Estado. E de quem é a casa que você mora? Também é do Estado. Propriedade estatal dos meios de produção. Sacou? Essa é a diferença. Predomínio da propriedade estatal dos meios de produção. Sacou? E aí? E aí? Os fatores que vão gerar, então, a eclosão da Segunda Guerra Mundial são basicamente os mesmos fatores que levaram à eclosão da Primeira Guerra. Disputas imperialistas, sentimentos nacionalistas exaltados, sentimento de revanche. Se na Primeira Guerra Mundial a França queria retomar os territórios perdidos para a Alemanha, agora a Alemanha quer tomar os territórios de volta. Se a Alemanha perdeu vários territórios na Primeira Guerra Mundial, ela quer reconquistá-los na Segunda Guerra Mundial. Então, sentimento nacionalista, sentimento de revanche, corrida armamentista. Como que o Hitler vai retirar a Alemanha da crise? Se você imaginar, por exemplo, que nos Estados Unidos o Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, desculpa, o Franklin Roosevelt vai fazer o New Deal e lá ele vai gerar emprego e renda na promoção e construção de obras de rodovia, ferrovia, usinas hidrelétricas, praças, condomínios habitacionais para gerar emprego e renda e fazer a economia voltar a girar. A Alemanha vai fazer a mesma coisa. A Itália vai fazer a mesma coisa. Só que com um percentual muito significativo voltado para o quê? Naquele momento, é possibilidade de guerra. Então vai para o Exército, Marinha ou Aeronáutica, se torna um SS, se torna um SA, se torna um Gestapo, sacou? Não quer entrar para ser soldado? Vai trabalhar na indústria bélica, sacou? E o detalhe, a partir da ascensão desses regimes totalitários, a população passa a ter uma propaganda só, passa a ter um partido só, passa a ter uma ideologia só, e pensar diferente daquele quadrado é a morte. Se você se encontra dentro de uma Alemanha nazista, ter um pensamento diferente daquele é a sua morte. Se você está dentro da União Soviética stalinista, ter um pensamento diferente daquele do Stalin é a sua morte. Portanto, senhores, defender regimes de extrema, regimes autoritários ou totalitários, é a possibilidade imensa daquele que é diferente não ter como se pronunciar, se explicar, falar ou até mesmo poder existir. E, de vez em quando, nós vemos no meio social algumas pessoas elevando essa intolerância. Então, não politizaremos isso aqui. Isso é fato histórico. Ponto, acabou. Show de bola. E aí, Ronde? A Segunda Guerra Mundial acontece quando o nosso camarada Herr Hitler invade a Polônia. Quando ele invadiu a Polônia, assim como na Primeira Guerra Mundial a guerra começa após o assassinato do Franz Ferdinand, a Segunda Guerra começa após a invasão do Hitler à Polônia. Assim como na Primeira Guerra Mundial tinham disputas imperialistas, nacionalismo exaltado, formação de alianças, isso também acontece na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, as alianças são eixo. A Alemanha, né? A Alemanha que agora é o Império Alemão, o Terceiro Reich, a Itália e o Japão. Alemanha, Itália e Japão. E você tem os aliados, que são França, Inglaterra e União Soviética. Novamente, você vai ter uma guerra longa, uma guerra de 6 anos, 1939 a 1945. Uma guerra que vai causar a morte de quase 60 milhões de pessoas, sacou? Por causa de disputas ideológicas, imperialistas, nacionalistas e também, é claro, como eu já disse, imperialista. Lembre-se da grana, sacou?
E da ideologia, ela serve para poder justificar quem está certo ou quem está errado. O interesse é domínio, 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 domínio. E o que vai acabar acontecendo, senhores? Novamente, a guerra se mantém bastante equilibrada até a chegada dos Estados Unidos na guerra. A entrada dos Estados Unidos na guerra vai se dar no momento onde o Japão havia atacado uma base dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. A entrada dos Estados Unidos desequilibra o conflito como na Primeira Guerra Mundial. Aí você fala, por quê? Não só porque são uma superpotência militar, mas porque os seus soldados estão descansados. Enquanto os soldados europeus já tinham quase 4 anos lutando, milhões já haviam morrido, os que estavam lutando estavam cansados, esgotados. Os Estados Unidos trazem soldados novos, bem armados, bem treinados, com a melhor tecnologia, com as melhores munições, e passam a aparelhar também aqueles que são seus aliados correspondentes. E aí começa a se fechar o cerco, a guerra na Europa acaba primeiro, né? Com o suicídio de Hitler acaba a guerra na Europa, mas a guerra continua no Pacífico. E as guerras do Pacífico contra o Japão, você tem 3 grandes momentos. Um momento em que o Japão ele passa a ser sitiado, então não chega mais os minérios e o petróleo necessário para a indústria de guerra continuar. Então o Japão passa a fazer ataques kamikaze, e aí os Estados Unidos passam a fazer o quê? Primeiro, ataque incendiário a Tóquio, vai ser um ataque com napalm, que vai incendiar a capital, os japoneses não se renderam. Depois, 6 de agosto, bomba atômica em Hiroshima, os japoneses não se renderam. 9 de agosto, bomba atômica em Nagasaki. Os japoneses não se renderam. Só após a invasão da União Soviética em uma área dominada pelo Japão na China, a Manchúria, os japoneses, vendo que não teriam condições de continuar contra os Estados Unidos e agora tendo a União Soviética apertando do outro lado, os japoneses assinam a rendição de forma incondicional. Termina a Segunda Guerra Mundial, mas começa a Guerra Fria. O mundo polarizado entre capitalistas e socialistas. Mas esse é um ponto que você já vai ver em geografia. Show de bola? Bem, ontem nós falamos 500 anos de história do Brasil em 3 aulas, e hoje nós tentamos falar 5.000 anos de história geral em 3 aulas. Espero que os senhores tenham gostado. Como eu já falei, eu deixei o meu contato para vocês lá no blog, está lá o meu telefone para você mandar o WhatsApp, tira foto da questão, manda o áudiozinho, que por ordem de chegada eu vou respondendo. Desejo tudo de bom para vocês, beleza? Um beijo, até mais, tchau. Valeu, valeu, valeu. Até mais, galera. Que bom que gostaram. Encerrando a gravação, depois vai ser postada para vocês. Tchau. Ó, foco, tranquilidade. A vaga é sua. Tchau.